Milhões de adultos têm pais divorciados. Talvez você ou alguém que você ama se encaixe nessa situação. Mas por que esse tópico é tão importante? O que acontece quando o divórcio dos pais não cria apenas problemas temporários que não são resolvidos na idade adulta? Olá, Douglas! Que bom que você está conosco de novo. Tudo bem com você, Edson? Tudo, e você? Tudo certo. Esta é a segunda série na qual discutiremos os problemas que os adultos enfrentam quando seus pais se divorciam, né, Douglas? Sim. Por que nós estamos explorando esse problema novamente? Porque esse problema afeta muitos homens. E havia pontos importantes que nós não tivemos tempo para discutir naquela primeira série que a gente fez, né? Douglas, você pode nos dar uma breve visão dos tópicos que nós abordamos na primeira série? Claro, na primeira série nós falamos sobre assuntos com os quais os pais divorciados costumam ter dificuldades, né? Sim. Quando os pais se divorciam, é comum que os filhos desenvolvam muito medo, às vezes passam a vida esperando que coisas ruins aconteçam ou que seus relacionamentos desmoronem. Né? Isso ocorre mesmo que não haja um motivo aparente para isso. Um outro tópico que nós falamos foi a raiva escondida que os adultos com pais divorciados costumam ter, né? Agora, é aquela velha história, traz insegurança principalmente para os filhos, né? Nós falamos sobre isso em, acho que 2 programas, é isso? Isso. Nós falamos sobre como quando não há uma saída construtiva para a raiva da criança, essa raiva continua na idade adulta. Não é mole. Mas os homens não fazem a conexão entre essa raiva e as perdas que sofreram com o divórcio de seus pais, né? Quando um desses homens fica com raiva, ele culpa a esposa, os filhos, o chefe, ou até mesmo o vizinho. Ele não sabe de onde vem essa raiva e por isso raramente ela se resolve. E esse é um problema que pode criar uma série de consequências negativas, muito ruins. A Bíblia fala sobre essas consequências em Tiago 1:20. Nós vemos uma delas. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E a raiva escondida, né, a raiva latente, como é chamada, é frequentemente citada por pesquisadores como o problema número 1 na vida dos adultos que são filhos de pais divorciados. Por isso, se você não ouviu esses programas sobre a raiva, eu sugiro que você ouça. Nós também falamos sobre como os adultos com pais divorciados têm dificuldade em confiar nas pessoas. Eles têm desafios em tentar relaxar por causa da ansiedade e geralmente sentem a ausência do pai, o profundo desejo de um relacionamento e tempo com o pai ausente. Homens e mulheres podem sofrer com isso, mas as mulheres tendem a demonstrar ou representar a ausência do pai de maneiras mais negativas, como entrar em relacionamentos perigosos, né? Por isso é que Deus chama os homens a terem um relacionamento piedoso em honra a Cristo com essas mulheres vulneráveis e não de tirar proveito delas, né? Ou seja, estabeleça limites saudáveis nesses relacionamentos. Exatamente. Nós também conversamos sobre estabelecer limites saudáveis com os pais que são divorciados, né, nessa série. Nós falamos também sobre o perdão, o que é o perdão, o que não é e como acontece. Antes de prosseguir com os tópicos que vamos cobrir nesta série, você pode nos falar mais sobre esse ministério do pastor Darcy? Sim, claro. Eu vou, inclusive, ler um testemunho dele mesmo. Veja só. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 13 anos. Antes do divórcio, eu tive uma infância maravilhosa. Eu era um garoto feliz que adorava passar tempo com o pai. Sei que algumas pessoas não têm um bom relacionamento com o seu pai, mas eu tive um relacionamento muito bom com o meu. E ainda tenho. Mas o divórcio reduziu bastante o tempo que eu tive com ele. Minha mãe fez um trabalho incrível ao criar minhas irmãs e eu, mas na adolescência eu sentia a falta do meu pai. O que eu não sabia era que durante a adolescência, apesar de minha mãe fazer o possível para nos criar, a raiva e a amargura cresciam dentro de mim. Eu era muito inseguro e me sentia inadequado de várias maneiras, o que alimentava a minha raiva. Interessante que ele fala bem tanto do pai como da mãe, não é isso mesmo? Verdade, com toda a consequência. Edson, verdade. Isso porque é uma das diretrizes importantes que esse ministério defende e que não devemos desonrar, criticar ou atacar verbalmente os nossos pais ou pessoas divorciadas, né? Primeiro, a Bíblia é muito clara em Efésios 6, versículo 2, que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. É certo que isso às vezes pode ser um desafio, né? Uma coisa bem desafiadora. Claro.
Mas esse é o comando bíblico. Acabou. E a outra principal razão é que a quantidade de dor emocional que um cônjuge já experimenta em um divórcio só é menor do que a morte do próprio cônjuge, né? A maioria dos pais que estão se divorciando faz o melhor que pode, mas as suas reservas emocionais, físicas, mentais e muitas vezes espirituais podem chegar a quase se esgotar. Por isso, não se deve culpar nem acusar. Nós precisamos que Deus encha o nosso coração de compaixão. E isso pode ser difícil em algumas situações. Sem dúvida. Agora fala um pouquinho mais sobre o testemunho do pastor Darcy. Vamos continuar lendo. Ele diz o seguinte: 30 anos após o divórcio dos meus pais, Deus falou ao meu coração e disse que eu precisava mudar meus hábitos ou acabaria tendo problemas em meu casamento. Minha esposa e eu sabíamos que um divórcio nunca seria uma opção para nós, mas há sempre a ameaça de um afastamento emocional e não queríamos isso também. Então, quando senti o Senhor falando ao meu coração, comecei a ler e pesquisar e aprendi que muitas das coisas, incluindo a raiva que eu sentia, eram comuns para aqueles que tinham pais divorciados. Eu também aprendi que havia milhões de outros homens como eu. Comecei apresentando workshops e seminários para ajudar outras pessoas e, por fim, criei a organização sem fins lucrativos chamada Ministérios para Filhos Adultos do Divórcio. O nome é bonito. Exatamente. Ele diz assim: o nosso objetivo é informar adultos, filhos de pais divorciados, como eles estão sendo afetados pelo divórcio dos seus pais e como Deus pode ajudá-los a superar esses problemas para que possam ter relacionamentos e casamentos saudáveis. É incrível. E ele sentiu o chamado para um grupo bem específico e resolveu obedecer ao Senhor e ajudar a quebrar o ciclo do divórcio na vida de tantos homens ao redor do mundo. Verdade, né? E olha só, veja qual é o tema do ministério deles. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O pastor Darcy recebeu o conforto de Deus e decidiu agir para que outros possam receber o conforto de Deus e compartilhar esse conforto com outros, para que esse ciclo de divórcio possa ser quebrado, né? Agora vamos lá, Douglas. Quais os tópicos que nós veremos nesta série? Sim, nós vamos falar sobre como precisamos buscar nossa identidade como filho de Deus, porque o divórcio dos pais pode nos fazer perder a identidade. Como assim? Muitas crianças com os pais divorciados aprendem rapidamente que precisam ser uma pessoa com a mãe e uma outra pessoa com o pai. E às vezes os pais se tornam opostos depois do divórcio. O problema é que você se torna uma pessoa para sua mãe e outra para o seu pai, outra para manter seus amigos, outra para agradar os professores, outra para se encaixar na faculdade, se torna outra pessoa com seu futuro cônjuge, outra para o seu chefe, e aí vai, né? Mas aí, no dia que você encontra com Jesus e alguém te diz que é perfeitamente aceitável ser quem você é em Jesus, você não sabe quem você é, né? Incrível, né? Nunca tinha visto ou pensado nesse programa, nesse ponto de vista. Mas sobre o que mais nós vamos falar? Nós vamos examinar os medos comuns que os adultos com pais divorciados experimentam, como o medo do conflito, o medo do abandono, o medo de confiar nas pessoas, o medo de casamento, que é realmente o medo de divórcio, né? E as maneiras positivas e negativas que temos para lidar com eles. Também vamos falar sobre o divórcio cinza. O que é isso? Divórcio cinza. Então, o divórcio cinza é usado para cônjuges que se divorciam mais tarde na vida. Pessoas que se divorciam quando seus filhos já estão adultos e às vezes já têm mais de 40 anos de casamento. E aí o impacto é diferente de quando é mais criança ou na infância? Sim, é por isso que estamos fazendo um programa inteiro sobre esse assunto. Nós também vamos discutir luto, fortalecimento de limites e como podemos ter esperança em nossos relacionamentos atuais e futuros, né? Porém, como 2 Coríntios 1:3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações.